Vamos lá. Você sabia que se você não conseguiu convencer o seu cliente a pagar o preço que você cobra, né, o preço que você achou justo ali, estipulou pelo seu serviço, e você dá aquele descontinho para o cliente, isso quer dizer que nem você está convencido que o seu serviço vale aquele valor? Não é verdade? Se você topou baixar o seu preço, isso quer dizer que você não reconhece o valor do seu serviço. Nem você acredita que o seu serviço é tão bom que você vai manter aquele preço de qualquer jeito. Não, o meu serviço é muito bom, meu senhor, eu não consigo fazer por menos do que isso. Então, o primeiro problema que você tem ao lidar com um concorrente que cobra baixo é a sua própria insegurança, a insegurança na sua capacidade, a insegurança na sua mão de obra, a insegurança no serviço que você está oferecendo ao seu cliente. Então, se você não tem segurança, imagina o cliente, né? Como é que eu vou falar mal do cliente se nem você confia no seu trabalho? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto e te dar algumas dicas que eu acredito que, se você colocar em prática, vão te ajudar a lidar com esse problema. Só um alerta que o informe para vocês. Essas dicas não são dicas que, se você começar a aplicar amanhã, depois de amanhã já vão surtir efeito na sua empresa, não. Não existe nada milagroso, tá? Não existe a fórmula do sucesso imediato. Pá, amanhã, daqui a 2 dias, você vai ter muitos clientes que não vão se preocupar com o seu preço. Isso não existe. Agora, toda técnica, né, toda dica, elas devem ser aplicadas durante um determinado período de tempo, né? E conforme você vai aplicando, as coisas vão acontecendo, né? Você vai fazendo as mudanças necessárias na sua postura, na sua empresa, e as coisas vão acontecendo. Beleza, galera? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber eu, por exemplo, particularmente não gosto de criticar aquelas pessoas que cobram mais barato, porque eu não sei a situação que elas se encontram ali financeira, né? Muitas vezes é um pai de família que está tentando levar o sustento para casa. Se o cara chegar com R$ 50 em casa, ele garantiu ali o almoço dos filhos dele, as necessidades básicas da família dele, então por isso eu não critico, né? Então, existe aquela pessoa que cobra barato por necessidade e muitas vezes por falta de conhecimento, e existe aquelas pessoas que cobram barato até por desonestidade mesmo, né? Porque elas cobram barato porque elas sabem que ela entrega um serviço ruim, elas abandonam o serviço no meio do caminho, elas não têm muito compromisso com a sua profissão. Então, tem essas duas diferenças, né? Que é importante a gente levar em conta. Então, como eu ia falando, não se foque em criticar, em falar mal, porque você não vai ganhar nada com isso, tá? Ficar falando mal ali do seu concorrente para o seu cliente é deselegante, no mínimo. No mínimo vai ser deselegante, e muitas vezes você vai acabar até perdendo o seu cliente por falar mal. Então, falar mal não é argumento. Chegar para o seu cliente, mas esse cara deve fazer um serviço ruim, ele deve ter material roubado, sei lá, você não tem certeza. Muitas vezes o cara é um bom profissional, né? Ou um profissional na média ali, e às vezes o problema dele é outro. Então, falar mal pega mal, tá? Então, não vamos partir para esse lado de falar mal, não. Beleza? Então, é uma coisa minha, né? Mas que eu gosto de passar para as pessoas, né? Que vão assistir ao meu conteúdo. Agora, uma coisa que você tem que entender, falando com você que cobra barato, tá? Falando com você que cobra barato aqui, que estiver vendo nosso vídeo. Muitas vezes você pode pensar assim, caramba, mas eu preciso cobrar barato porque eu estou começando agora a minha empresa. Se eu cobrar um preço justo, não caro, tá? O preço justo, o preço que seria o ideal, eu não vou conseguir ter clientes e aí eu vou passar fome, eu não vou conseguir suprir minha família, eu vou ter que fechar a minha empresa. É uma preocupação válida. Eu já passei por isso, né? Eu conheço muitos bons profissionais que têm empresas sólidas hoje que já passaram por isso. Então, eu te entendo. Quando eu falo isso, eu realmente sei o que você já passou, tá? E eu também já cobrei preços baixos, né? Preços baratos. E isso geralmente é por dois motivos. Primeiro, quando você cobra um preço baixo, é porque você não sabe calcular o tanto que você tem que cobrar de fato, né, para poder valer a pena o seu trabalho. Então você não sabe o tanto que você tem que cobrar, na ponta do lápis você faz uma conta básica ali, quanto eu gasto, vai sobrar tanto, e esse é meu lucro, e você acha que está valendo a pena. Então, para você, muitas vezes aquele preço é bom, né? Mas se você fizesse a conta certa, do jeito certo, você veria que não é tão bom assim. E como você pode aprender a fazer essa conta? Eu te indico a ver
os vídeos, né? Ó, Bruno, deixa aí o link para a galera aí. Outros vídeos que tem no nosso canal ensinando passo a passo de como você calcular, fazer a precificação do seu serviço. Depois que você aprender isso, que foi o que eu fiz, apesar de ter o conhecimento, eu não fazia, não colocava no papel, não controlava minhas despesas fixas, variáveis, eu ia fazendo, trabalhando que nem doido, 12, 14 horas por dia, meu preço era baixo, então você, relativamente, geralmente você consegue ter muitos serviços, muitos clientes, e aí você fica cheia de trabalho, o dinheiro não falta, mas também não sobra, né? E, e eu nunca parei para fazer conta. Num dia eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu parei para colocar no papel todas as minhas despesas. Eu geralmente anotava tudo que eu fazia de serviço, todas as minhas entradas, né? Mas não anotava as minhas saídas. E quando eu comecei a anotar isso, eu vi que eu estava cobrando um valor muito baixo, que eu não tinha lucro. Eu conseguia pagar minhas contas pela estrutura que eu tinha na época, mas eu não tinha lucro e também não conseguia aumentar a estrutura da minha empresa. Meu serviço era deficitário. Enfim, a qualidade do meu serviço era uma bosta, falando relativamente em comparação ao que é hoje, né? O meu serviço era muito bom em comparação a alguns concorrentes meus, mas em comparação ao que é hoje, era muito inferior, muito inferior. Por quê? Porque quando você cobra baixo, você oferece um serviço de qualidade ruim. Isso é fato, né? Então, quando eu coloquei na ponta do lápis, eu vi que tinha alguma coisa errada, e aí entra outro ponto, né? Você querer melhorar, que foi o que eu falei quando a gente começou a live, né? Uma coisa é você saber que está errado, outra coisa é você querer corrigir o erro, beleza? Agora, um outro ponto que você pode achar que, né, manter o seu preço baixo é justamente por não ter confiança de conquistar novos clientes. Então, quando você não tem essa confiança, puxa, será que está muito caro esse preço? Nossa, mas essa é uma empresa grande. Ó, aqui são 5 instalações, é um serviço maior e tal, dependendo, né, do serviço que você está fazendo. E aí você não tem confiança no seu trabalho, você vai ter medo também de cobrar. Às vezes você faz a conta, tem o valor certo ali, mas você cobra menos para poder garantir pegar aquele serviço. E aí, quando você cobra menos, ou duas, ou uma coisa vai acontecer ou outra. Ou você vai entregar um serviço inferior, vai ter que usar material inferior, vai fazer um serviço, né, de qualidade não seria a ideal, ou você vai estar perdendo seu lucro. Não tem como fazer mágica, não existe milagre, né? Então, primeiro, você tem que entender o que significa preço e o que significa valor. Vou falar rapidinho para vocês. Preço é um componente do valor, ele faz parte. Aqui, ó. Eu tenho essa agenda aqui. Eu posso vender só as folhas para vocês ou eu posso vender só a capa para vocês. Você vai querer só a capa dessa agenda? Você vai querer só as folhas dessa agenda? Não, o que eu vou fazer só com as folhas? Vai soltar as folhas tudo? Né? Eu vou vender só o arame para você. O que eu vou fazer com o arame? Ah, o que eu vou fazer com a capa? A capa é bonitinha e tal, mas você tem que vender o conjunto. Então, cada coisa dessa aqui é um componente, né? A capa é um componente, as folhas são um componente e o arame que prende é com componente. Juntando tudo, eu tenho uma agenda, né? É a mesma coisa o preço, né? O preço, o valor, né? O preço que você, dinheiro, né? Físico que você fala, R$ 100, R$ 200, é um componente do valor, né? Do valor final, né? O que é? Opa, eu tirei da minha página aqui. Não, tá certo aqui. O que é o valor? O valor é o benefício total. É quando você entrega a chave na mão do cliente, o controle remoto na mão do cliente, a elétrica, ponta, a pintura, o que quer que você faça. Né? Se você tem um pet shop, você entrega um cachorro ali para o cliente, quando ele recebe, tem aquela sensação assim de olhar o cachorro, nossa, cheirosinho, com frufruzinho, não sei o que lá. Quando ele entra dentro de casa, aquela tinta bonita, a parede que ele passa a mão assim, olha só que coisa maravilhosa, era o que eu queria. Aquilo é o valor para o cliente. Então, agora eu te pergunto, o valor que você entrega ao seu cliente está condizente com o preço que você quer cobrar? Se você cobra barato, é lógico que vai estar com ele. Você pode entregar qualquer porcaria para o seu cliente que vai estar bom. E geralmente o cliente que quer pagar barato é o cliente que não liga para se você vai entregar porcaria ou não. Ah, o ar está gelando, tá bom. O acabamento está horrível, o tubo está fora do padrão, mas tá bom. A pintura está mal ou menos, tem uns detalhezinhos, mas sabe que ninguém fala? Ah, tá bom assim. Geralmente é o cara que quer pagar pouco, né? Que não liga. Então, tá bom. Agora, se você quiser conseguir conquistar clientes melhores, cobrar preços melhores, você também tem que oferecer uma qualidade de serviço melhor. E aí é que a coisa começa a desandar, né? Olha só quantas coisas a gente já falou e nem chegou ainda no que você tem que fazer, né? A gente primeiro tem que entender o que está por trás do problema do preço baixo.
beleza? Para depois conseguir lidar com o problema, né? Quando você tem um preço baixo, geralmente falta valor no seu serviço, né? Falta qualidade no seu serviço. Por quê? Olha só quantas coisas você deixa de oferecer para o seu cliente quando você cobra um preço baixo. Quando você cobra um preço baixo, você não tem um bom atendimento. E quando eu falo de atendimento, é desde o começo, desde o início, sabe? Quando o cliente te liga e você está instalando um ar-condicionado, você está puxando um fio, você está fazendo o seu serviço, você está atendendo o telefone. E está aqui com a ferramenta na mão. Não, sim, e você quer desligar logo, que você tem que executar o trabalho. Então, você não dá atenção para o seu cliente. Você já, não, a instalação é R$350. Dá para você fazer a visita? Não, é 350. Se precisar, você me manda umas fotos aí, tá tudo certo. E você tá com pressa para finalizar o seu serviço. Ou mesmo quando você agenda uma visita, você não tem tempo para ficar conversando com seu cliente. Entenda uma coisa, o cliente é carente, ele quer atenção. Ele quer que você olhe nos olhos dele e ouça ele, ouça, não fale, ouça. E aí ele vai falar, vai contar a história da vida dele, vai contar a história do filho, vai perguntar 1, 2, 3 vezes. Às vezes eu fui em um lugar que eu fui fazer um orçamento de um ar-condicionado, fazer um orçamentinho de 500, 600 reais de uma instalação elétrica, e eu fiquei 3 horas lá fazendo um orçamento com o cliente. Mas fechei, pelo meu preço, não pelo que ele queria, ou não pelo preço do concorrente. Por quê? Porque eu tinha tempo, né? Meu atendimento foi muito bom. Eu criei um relacionamento com o cliente e passei confiança para ele, da minha capacidade, da qualidade da minha empresa. Então, geralmente, quando você cobra barato, você está sempre na correria, porque você tem que pegar muito trabalho, porque você cobra barato. Então, o teu atendimento é uma bosta. O teu orçamento vai ser também, geralmente, sabe aquele orçamento de instalação do ar-condicionado, R$600. Instalação elétrica, R$1.000, mas você não discriminou quantas tomadas você ia colocar, quanto chuveiro, quantos circuitos você ia passar. Isso é péssimo para você. Porque chega lá, você olhou 10 tomadas, o cliente aumenta para 20 e você. Mas foi 10 que e aonde você registrou aquilo? Então, o seu atendimento é horrível, o seu orçamento é horrível, não passa clareza para o cliente. Não, você não consegue vender pelo seu orçamento, você não mostra há quantos anos sua empresa tem de mercado, os benefícios que o cara tem de fazer um serviço com você pelo seu orçamento. Então, pessoal, bom atendimento, bom suporte técnico. Sabe por que você não tem um bom suporte técnico? Porque quando você cobra barato, se você cobra, por exemplo, R$250 num serviço que eu cobro 500, se eu fizer 4 serviços se eu fizer 2 serviços num dia, eu ganho R$1.000. Você tem que fazer 4, né, para poder ganhar os mesmos R$1.000. Então, quer dizer, eu faço 2 com muito mais qualidade, com mais calma, né? Eu tenho tempo para olhar os detalhes, para fazer um serviço tranquilamente, sem me desgastar, né? Ter um menor desgaste dos meus carros, dos meus ferramentais, né? Então, eu acabo tendo uma lucratividade melhor e um atendimento melhor para o cliente. E sobra tempo, né, para fazer alguma coisinha, como a visita que eu falei para vocês. Se vocês fizerem os mesmos 2 serviços, vocês ganham R$500, a metade do que eu ganhei. Se você fizer 3, você ganhou 750, você ainda está perdendo 25%, que geralmente é a tua margem de lucro ali, 25% do dia. Né? Faz uma diferença absurda. Então, você vai ter que fazer 4 serviços para ter o mesmo valor que eu tive em 2. E aí, fazendo 4 serviços, você acha que você, se tiver um retorno aqui nesse cliente, se esse cliente te chamar porque ele precisa verificar alguma coisa, você acha que você vai ter tempo para atender esse cliente? Você não vai ter. Aí o cliente vai te ligar, você vai falar, eu só consigo ir daqui uma semana, só consigo ir daqui um dia. Só que aí você marcou com ele daqui uma semana e falou, beleza, que o cliente é compreensível. Só que aí você tem que fazer 4 serviços todo dia para valer, para dar o mesmo valor que eu cobrei aqui em 2. E se você não fizer esses 4, não está valendo a pena para você, porque você cobrou muito barato. Você está tendo um lucro muito baixo, ou nem tem lucro. E aí você fica com aquele negócio na cabeça, e agora? Eu deixo de marcar esse cliente que me ligou e perder esse lucro, esse serviço, e eu vou lá atender um outro que eu não vou ganhar nada. E aí que você começa a ter um péssimo suporte técnico para o seu cliente. Outra coisa, terceiro ponto, você não consegue treinar uma equipe, você não consegue nem manter uma equipe. Sabe aquela reclamação que você sempre tem, que é ruim arrumar mão de obra, que funcionário é uma bosta, que isso, que aquilo? Primeira coisa, funcionário não é você. Você é o dono da empresa, você que tem o lucro da empresa. Se a empresa lucrar 10 mil no final do mês, vai para o seu bolso, não vai no bolso pro bolso do seu funcionário. Então, não espere que o seu funcionário produza igual a você.
Não espere que seu funcionário, né, faça igual você, ainda mais se você paga pouco para ele. Porque se você ganha pouco, você vai pagar pouco para ele. Não tem como você pagar muito. Então não espere muito do seu funcionário, né?